que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. Que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas, e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Geraldino Moraes Nogueira era um fiel cumpridor de todos os preceitos da sua religião. Ele seguia fielmente tudo o que a sua religião lhe impunha. Todos os domingos ia à missa, comungava, se confessava e não passava em frente a nenhuma igreja sem se benzer, sem fazer o sinal da cruz. Com isso, Geraldino achava que quando morresse, seria recebido por São Pedro no paraíso. São Pedro viria com uma comitiva de anjos para lhe conduzir ao paraíso eterno. Mas Geraldino não era um homem bom. Ele só cumpria fielmente os preceitos da sua religião. Mas em casa ele era um tirano. Traía com frequência a sua esposa. Era um tirano com as suas filhas e sempre as espancava quase que todas as semanas. Era dado aos alcoólicos, ao vício da bebida. Não era muito honesto. Logrou uma aposentadoria precoce, enganando a instituição beneficiária. E ao se aposentar, aos 40 e poucos anos, foi aí que os seus vícios dentro de casa e fora dela se acentuaram. Geraldino passou a beber bem mais, a atrair a esposa bem mais e ser cada vez mais severo com a sua família dentro do lar. Mas continuava cumprindo seus preceitos religiosos. Todos os sábados, Geraldino pegava uma sacola de compras e ia ao centro da cidade comprar as frutas de sua preferência e paquerar alguma mulher que lhe desse bola lá no centro. E voltava sempre com a sacola cheia de frutas, no mesmo coletivo. Era o mesmo coletivo que o levava e o mesmo ônibus coletivo que o trazia. O motorista já o conhecia. No trajeto de volta para a sua casa, com a sacola de compras na mão esquerda cheia de frutas, a mão direita segurando o ferro do ônibus. O ônibus passava sempre em frente de uma igreja. Ele soltava a mão direita que segurava o ferro e fazia o sinal da cruz. Ficava vulnerável à queda. E um dia o motorista lhe disse: Geraldino, cuidado. Numa dessa eu posso precisar pisar no freio, você pode se desequilibrar e pode até se machucar. Ele disse: mas nem que eu morra. Pelo menos eu vou cumprir os preceitos da minha religião. Não deixarei de cumprir. E assim era Geraldino Moraes Nogueira. Um dia, voltando da cidade, não é que passando em frente à igreja ele solta a mão direita para se benzer, não é que realmente o motorista precisou pisar bruscamente no freio. Geraldino cai de forma estabanada no solo do ônibus, no assoalho, bate com a cabeça e desencarna na hora. Fica confuso, vê o seu corpo estendido, as pessoas chegando para tentar socorrer. Ele acha tudo aquilo muito estranho, está confuso. Como que ele está fora? Está vivo, mas o corpo está ali. É levado pelo SAMU e ele acompanha aquele cortejo do SAMU, achando que não é nada grave, que logo ele estará de volta ao corpo, mas ele não compreende aquela situação, porquanto a sua religião nunca lhe ensinou desse jeito. Então vai até o hospital, depois ele é dado como morto, ele percebe que a situação dele é séria, o velório é feito na casa dele, ele acompanha o velório está cheio de pessoas hipócritas que não sentem a falta dele, mas fingem sentir. E ele percebe isso, porque enquanto espírito ele consegue sentir os pensamentos e ver também o choro falso das filhas e das mães e da mulher. Estão dando graças a Deus que ele se foi, mas fingem tristeza. De repente, alguém no velório acende um cigarro
E o cheiro do tabaco o faz sentir uma vontade enorme de fumar. Porque não sei se vocês sabem, estamos aqui para vencer os nossos vícios, principalmente até os vícios físicos. Porque depois de desencarnarmos, esta vontade, este vício é multiplicado por 10. Imaginem. Por isso a vampirização. Pessoas que vampirizam aqueles que bebem, pessoas que vampirizam aqueles que fumam, e assim sucessivamente, porque não venceram na matéria. Por isso que estamos aqui para vencer, no aspecto físico e no aspecto moral. Porque desencarnando, tudo isso se acentua bastante. Aquele cheiro de tabaco, então, dá uma vontade descomunal de Geraldino de fumar. Mas ele não pode. Ele não sabe ainda vampirizar. Não aprendeu ainda. E sem um corpo físico, como ele pode fumar? E ele fica roxo de raiva daquele fumante. Como é que pode fumar dentro de um velório? Que falta de educação. Tem vontade de esmurrar o fumante, mas não pode, não sabe como fazê-lo. E fica por ali, achando que São Pedro está demorando com a comitiva de anjos para o levar ao paraíso. Daí a pouco, o cortejo segue ao cemitério e uma força irresistível o faz seguir. Ele acompanha o cortejo, pensando consigo mesmo. Chegando no cemitério, São Pedro chega com a sua comitiva para me levar ao paraíso. Chegam ao cemitério, São Pedro nada. O corpo dele é descido à sepultura e todos saem com pressa do cemitério, a começar pelos seus familiares. Ele quer ir também, mas uma força descomunal o prende ali. Uma força magnética o prende próximo ao corpo. Ele quer sair, mas não pode. E o corpo dele começa a entrar em estado de decomposição. E ele acompanha tudo aquilo de uma forma terrível, assustadora, cruel para ele. E São Pedro que não chega com a comitiva de anjos para o levar ao paraíso de Deus. Ele vê o seu corpo todo entrar em estado de decomposição. Os tapurus a comer suas carnes, os vermes a devorarem as vísceras. Ele acompanha tudo aquilo de perto. Imaginem, até o corpo dele se transformar em um simples esqueleto. E ele não pode sair dali. Quer sair do cemitério, mas não pode. Depois de vários dias, quando o corpo dele já não é mais corpo, é apenas uma caveira de ossos. Ele vê alguém entrar, um espírito entrar pelo cemitério. Pensa ser São Pedro, mas não é. É um benfeitor espiritual que o leva para uma sala. Tinha outros espíritos ali. E para ele aquela é a sala das duas verdades. Para ele é a sala do julgamento. O mentor então vai chamando um a um pelo nome e ditando a sentença de cada um e encaminhando para o lugar a cumprir a sentença. E ele fica ali à espera do nome dele ser chamado. Certamente São Pedro virá agora e o levará ao paraíso. Então, de repente, o nome dele é chamado de forma solene. Geraldino Moraes Nogueira, ele se apresenta. E o benfeitor fala: Geraldino, pela sua ficha, você não foi um homem muito bom. Você foi cruel com as suas filhas, foi infiel com a sua esposa, foi infiel e desonesto na sua vida comum. Né? Levou uma vida de ociosidade a partir dos 40 anos, quando se aposentou. Na sua ficha aqui, você merece ir ao purgatório para purgar todas as suas faltas. Ele disse: mas como? Eu fui um fiel cumpridor dos preceitos da minha religião, cumpri tudo aquilo que a minha religião me impunha, ia à missa todos os dias, confessava, comungava, não passava em frente a uma igreja sem me benzer, e é por isso que eu estou aqui. Ao parar em frente a uma igreja para me benzer, eu perdi o equilíbrio e caí. Foi cumprindo o preceito da minha religião que eu estou aqui. Realmente, a sua ficha consta isso. Só que você não cumpriu o que a sua religião às vezes lhe falava. Então, o seu lugar é por ali. É por aquela porta. Ele não quer ir, mas uma força irresistível o leva. E a porta se abre. E ele olha ao longo da porta. E ele vê muitos choros e ranger de dentes. Sofrimentos descomunais. Ele observa além da porta. Ele não quer ir, mas não tem jeito. Uma força o leva para lá. Ao chegar na porta, ele se vira para o mentor espiritual e ainda o vê pegar sua ficha, entregar para um auxiliar, para um assistente e dizer: tome, arquive na categoria CCC.
E o assistente fala categoria CCC. Como assim? Ele fala categoria CCC, daqueles que confundem conduta com crença. E a ficha dele é arquivada. E ele vai para aquele ambiente de sofrimento, que para a teologia é um inferno, um purgatório, para a doutrina é um umbral, mas isso não tem importância, é o mesmo lugar. A diferença é que sabemos ser transitório, enquanto eles pensam ser eterno, mas não é. Mas o sofrimento é igual, gente. É um sofrimento descomunal. Ele vai entrando naquela situação sem saber quando vai ter fim, para ele vai ser eterno aquele sofrimento, que é assim que ele acredita, com o seguinte pensamento: eu estou preso, vou ficar preso nesses sítios por nada. Como aqueles dois presos que se encontram numa mesma cela e um diz para o outro: eu estou aqui preso por nada. O outro fala: preso por nada, por quê? Fala: porque eu roubei uma carteira e dentro não tinha nada. Eu estou preso por nada. Porque às vezes as pessoas só se arrependem quando são pegos. Quando são pegas. As pessoas só se arrependem quando não tem mais jeito e quando aquela situação não teve êxito. É por isso que se arrependem muitas vezes. Mas não é um arrependimento sincero. Não é. O arrependimento é o sentimento que vai definir o limiar de uma nova vida para nós. É o arrependimento. Tanto é que Jesus e João Batista, quando iniciaram seus apostolados, eles saíam por aquelas plagas palestinas a gritar em plenos pulmões: arrependam-se, batizem-se e vivam. Eles proclamavam o arrependimento, porque é o arrependimento limiar de uma nova vida. Sem o arrependimento, nada acontece. Vejam que André Luiz sofreu 8 anos e pouco nos umbrais dos espíritas, ou no purgatório da teologia, não importa. Sofreu 8 anos e meio. E só foi socorrido quando se arrependeu. Passou sua vida em revista, viu quanto tinha errado, e aí começou a observar os socorristas que chegavam para lhe socorrer. Mas ao lado de André Luiz, nós vimos no filme, no livro, estava lotado de pessoas que sofriam, que gemiam. Mas os socorristas só foram em André Luiz. Por que será? Por que não socorreram a todos? Porque em André Luiz aconteceu o fenômeno do arrependimento sincero. Jesus entra na piscina de Betsaida. E o Evangelho fala que a piscina estava repleta de enfermos. Jesus vai direto no paralítico da piscina. Estava paralítico há 38 anos. E pergunta por que ele não entrou na piscina na hora que a água entrou em ebulição. Era assim que se acreditava. E os anjos promoviam aquele rebuliço nas águas. E quem entrasse naquele momento estava curado. Ele disse: mas como, mestre? Eu sou paralítico, ninguém me empurrou na piscina. Jesus disse: então levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Por que será que Jesus não curou a todos? Porque Jesus não veio curar a todos. Está provado isso. São algumas pessoas que adquirem o devido merecimento, ou que se arrependeram sinceramente. Chegou o momento da cura. Por isso que Jesus não curou a todos. Por que será, já pensaram nisso? Que Jesus não falou: vai embora para casa, joga fora essa maca. Ele disse: leve a sua maca para casa. Por que será? Hein? Por que será que Jesus fez que ele levasse a lembrança do sofrimento dele para casa? Talvez para que, quando ele fosse tocado pelo orgulho, pelo egoísmo, ele olhar para a maca e saber de onde ele veio. Talvez, às vezes, a gente precise olhar para o passado. Não voltar a ele, mas olhar para aprendermos com ele. Para não voltarmos a sentir as mesmas coisas. E agradecermos a Deus por termos passado por tudo aquilo. Então, o arrependimento é algo crucial no nosso crescimento espiritual e na parada do sofrimento, no limiar de uma vida mais feliz. Mas eu não estou falando, meus amados, do arrependimento corriqueiro do nosso dia a dia. Por exemplo,
Ah, eu me arrependo de não ter feito aquela universidade, de ter feito esta. Eu me arrependo de ter feito esta, eu deveria ter feito aquela outra faculdade. Não, não é desse arrependimento que eu estou falando. Não é daquele arrependimento, eu me arrependo de ter vindo por esse caminho, deveria ter ido por aquele outro. Não, não é desses arrependimentos corriqueiros do nosso cotidiano, não. Ah, eu me arrependo de ter pedido aquele prato na churrascaria, pedi esse, eu devia ter pedido outro. Não, não é desse arrependimento que eu falo. Eu falo de um arrependimento que causa dor. É desse arrependimento que eu falo. Não do arrependimento cotidiano. Conta-se que tinha um homem, uma mulher, claro, casal, estavam fazendo naquele dia 12 anos de casados. E ele estava triste. E a mulher perguntou para ele, mas bem, hoje é o nosso aniversário de casamento, 12 anos, você está triste, por quê? Ele disse, amor, você lembra quando seu pai, juiz severo, nos forçou a casar, quando você engravidou? Disse, se eu não casasse com você, ele iria me colocar na cadeia por 12 anos. Ela disse, lembro. Pois é, se eu tivesse preso amanhã, eu estaria livre. Não é desse arrependimento que eu estou falando. Eu estou falando daquele arrependimento que causa dor, que gera remorso, e o remorso é dor. Aí já é o começo da expiação do erro. Eu até escrevi uma poesia dirigindo meu automóvel. Toda vez que parava no semáforo, vinha as ideias, eu tinha que colocar no papel. Demorei para chegar no meu destino, porque as ideias iam chegando, eu tinha que parar o automóvel para escrever. Chama-se arrependimento. A consciência do erro gera dor, gera aflição. Aí, se eu chamo remorso, significa que eu posso agora pedir perdão. Quando o remorso é sincero, o ser já nem se perdoa. É grande a aflição. Essa é a expiação do erro em uma pessoa. Limiar de nova estrada se abre à nossa frente quando o arrependimento é o único sentimento que povoa a nossa mente. A lei de Deus me perdoa porque ela está em mim. Com o arrependimento está chegado o momento do sofrimento perfeito. É o arrependimento. Tem pessoas que não se arrependem e sofrem. É somente através do arrependimento que a gente começa a melhorar. No livro número 4 do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é composto de 4 livros, a partir da questão 920, começa o livro Esperanças e Consolações, de onde saiu o livro Céu e Inferno. Na pergunta 990, Kardec pergunta: o arrependimento pode se dar no mundo, se dá quando? No mundo corporal ou no mundo espiritual? No mundo espiritual, mas pode acontecer também no mundo corporal. Quando você adquire consciência do que é certo e do que é errado. Quando você adquire consciência do que é certo e do que é errado, pode ser que você tenha consciência do seu erro e se arrependa. E quando o arrependimento acontece no mundo espiritual, o que acontece? Na pergunta 991. Os Espíritos falam, você vislumbra e pede uma nova encarnação. Até com sofrimento. Para que você recupere o seu espírito, para que você alcance um patamar de felicidade. É o que você vislumbra quando está na espiritualidade, mas você não pode alcançar. Só através de reencarnações, para você reparar o erro, é que você consegue. Aí, quando o arrependimento acontece no plano espiritual, você pede, às vezes, uma vida de sofrimento para resgatar. Do ponto de vista espiritual, é fácil entender isso, porque eu quero ser feliz. E eu sei que só através das provas, das expiações, é que eu consigo. Aí eu peço, às vezes, uma vida de vicissitudes, de defeitos congênitos. É difícil pedir isso na carne, na matéria. Entender isso é loucura. Mas do ponto de vista espiritual, não é. É que a gente chega aqui e esquece, né? Aí fala assim, eu não pedi para nascer. Estão ouvindo isso? Não pediu mesmo, implorou. Implorou porque a fila de lá para cá está grande. E as pessoas não dão com chances. Os casais não querem ter mais muitos filhos, é só 1 ou 2 no máximo. Então a fila está imensa e está difícil a reencarnação. Por isso temos que aproveitar a nossa. A gente chega aqui e se esquece. E ao invés de deixar as pedras pelo caminho para voltarmos mais leve, como diria Madre Teresa de Calcutá, a gente coloca mais pedras no saco e volta mais pesado ainda. Aí eu complemento com minhas palavras, não se esqueça, aquele que pesa desce. Não sobe. Incautos que somos, a gente adquire mais débitos. Mas o arrependimento no mundo espiritual
é para isso. E quando o arrependimento acontece no mundo corpóreo? Kardec pergunta na questão 992. Aí fala, quando você ainda tem tempo de reparar a falta, é importante. Porque aí você tem tempo e repara a falta que você cometeu. Mas o arrependimento precisa acontecer. Vocês sabem que no mundo físico que nós vivemos, existem leis, não existem? Não existe o Código Civil? Eu falo sempre, se tiver algum advogado presente, pode me contestar depois, se quiser. Não há justiça no país. Aqui não existe justiça. Me provem. Pode existir leis, mas leis descartáveis pela ausência de códigos corretos. Aqui, quando o bandido tem dinheiro, ele vira santo, na mão de um bom advogado. Então não há justiça, só há lei. Falsas, mal feitas. Que privilegia os poderosos, os cheios de dinheiro, os pobres sofrem. Eu vejo na televisão mulheres dizendo, eu quero justiça. Às vezes eu vejo isso, e eu falo para minha esposa, coitada, aqui ela não vai ver. Só se for a justiça de Deus. Mas aqui não tem justiça, não há. Não. Alguém comete um crime, se for para a cadeia, a justiça já estabelece aqui, né? Você precisa ficar lá 30 anos. Não fica, mas fala. E às vezes a pessoa não mudou, se tornou mais perigoso ainda lá dentro, mas quando cumpre aquilo que a justiça da terra estabeleceu, ele sai. Às vezes pior do que entrou. Pode acontecer o contrário também. Me deram 20 anos de pena, mas aos 5, 4, 5 anos ele se arrepende de verdade. Ele muda de verdade, mas não tem jeito. Ele precisa cumprir os 20 anos. Então não há justiça. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele haverá de colher. Não tem jeito. E como acontece a pena no plano espiritual? Tem pena. André Luiz passou por uma pena de 8 anos e pouco. É estabelecida previamente como na terra? Você está condenado a ficar no umbral 20 anos? Não! Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Quando o arrependimento sincero acontece, ele está livre, ele é resgatado. Mas tem que haver o arrependimento sincero. Não tem leis, penas previamente estabelecidas. Não há. Então a duração do sofrimento na vida futura, como é o tema dessa manhã, é até quando você se arrepender. E não é da boca para fora, que não dá para enganar os espíritos. Posso enganar vocês, falando de coisas que não condizem com o que eu faço. Mas a eles que estão aqui, eu não consigo, porque eles leem meu pensamento. E o pensamento está no mundo espiritual. Por isso a mediunidade se dá pelos condutos do pensamento. Porque o pensamento está lá, na quinta dimensão, a terra dos vivos e dos mortos. Por isso que eles leem meu pensamento como uma fotografia, diz o livro da Gênesis. Então não dá para enganar vocês. Então, só quando eu me arrepender, não da boca para fora com palavras, mas com sentimento, é que eles veem o meu arrependimento. E aí chegou o momento da libertação. Então, existe um código civil aqui na Terra, não existe? Vocês sabiam que existe um código futuro, código penal da vida futura? Sabia? Existe um código penal da vida futura com 33 artigos. É porque o espírito não gosta muito de ler os livros da codificação. Infelizmente. Seria bom que todas as casas dessem curso com os livros da codificação. Direto do livro. No livro Céu e Inferno, tem um capítulo lá que trata do Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. Está lá. Qualquer um ver. E no artigo 16, trata disso. O que é necessário para eu estar livre com as leis de Deus, livre dos meus erros? É necessário 3 coisas, a saber: arrependimento, expiação do erro e reparação. Eu só fico livre de algum erro cometido quando eu passar por esses 3 estágios. Arrependimento, expiação, que é sofrimento daquilo que eu fiz, e às vezes começa com a angústia do remorso, e reparação. Não adianta eu ofender minha esposa, traí-la, ou seja, o que eu fizer, chegar para ela pedir perdão, desculpa, da boca para fora. Não.
Se eu estiver realmente arrependido, eu peço perdão, que é até educação. Pedir desculpa é educação. Mas eu preciso sofrer aquilo que eu fiz, sentir aquilo que eu fiz de verdade e reparar. E o que é reparar? Como o próprio nome fala, é reparar, é restituir, é fazer diferente. Se eu faço uma pessoa feliz, eu tenho a obrigação de fazê-la feliz agora. Isso é reparar. Por isso que a gente volta tantas vezes para cá, para fazer aquelas pessoas que fizemos sofrer agora felizes. É reparar. A reencarnação é um caminho de volta para Deus, quando a gente realmente cumpre direitinho os preceitos da reencarnação. A gente precisa. Não adianta ser teimoso e não querer se arrepender. Não adianta, sofre mais. Sofre muito mais. Bezerra de Menezes, que continua conosco, porque pediu a Maria para continuar, porque já merecia ir para um mundo mais feliz, mas ele preferiu ficar aqui para nos ajudar e continua até os dias de hoje nos ajudando, como missão. E ele estava nos umbrais da terra fazendo uma preleção sobre o amor. Para aqueles infelizes que ali estagiavam, ele fazia uma preleção sobre o amor, sobre o arrependimento, sobre a reparação das faltas. Quando terminou a preleção daqueles espíritos, chegou para ele e disse assim: Bezerra, o senhor falou de arrependimento, mas eu cometi várias faltas e não me arrependo. O senhor falou que aqueles que destroem um lar trazem consigo uma ferida aberta. Pois eu destruí vários lares, Bezerra, e não trago ferida nenhuma aberta. O senhor falou na sua preleção que aquele que mata traz na carne um remorso incomensurável. Mas eu matei e não sinto remorso nenhum. Bezerra olha para ele e fala: filho, quando a gente queima a mão de um cadáver, o que é que ele sente? Nada. Pois o cadáver não sente nada. Quando a gente pega um corpo de um cadáver e joga num lago de piche quente, o que é que ele sente? Nada. Pois ele é a imagem da morte. O cadáver não sente nada. Diz: pois é, filho. Aqueles que não sentem o mal que fez são como um cadáver. Têm a consciência morta. É um morto-vivo. Interessante, não? Conta que aquele espírito baixou a cabeça e naquele momento ele entendeu a grandiosidade daquilo. Tem pessoas que são irredutíveis, teimosas. Aqui na Terra até a gente pode ser teimoso de alguma forma. Podemos ser teimosos de alguma forma no cotidiano. Mas do ponto de vista espiritual a gente tem que ceder. A gente tem que reconhecer. A gente tem que dar razão para o outro, porque é muito mais importante sermos felizes do que ter razão. Para que tanta briga por causa de razão? Razão é uma coisa que todo mundo briga por ela, não é? Mas quando você a tem, você não dá valor. Razão é uma coisa que todos brigam, mas quando você dá razão para outra pessoa, ela não sabe o que fazer com ela. Mas briga por ela, que coisa mais boa. São pessoas teimosas. Mas deixemos de ser teimosos do ponto de vista espiritual, porque isso só nos faz sofrer. Arrependamos-nos, como pedia Jesus e João Batista pelas plagas palestinas. Tem gente teimosa demais, né? Conta-se que um homem tinha um caminhão numa cidade pequena do interior e pintou no para-choque do caminhão a seguinte frase: não carrego mulher da vida nem polícia. E todo mundo viu aquela frase: não carrego mulher da vida nem polícia no para-choque do caminhão. Cidade pequena, ele andou várias vezes com ele, todo mundo viu, chegou aos ouvidos do delegado. O delegado intima e fala: você colocou uma frase preconceituosa no seu caminhão. Tire. Lhe dou 24 horas para você tirar a frase e colocar outra. Coloca outra qualquer, mas essa aí não. Essa é preconceituosa. Se você não tirar até amanhã, eu te prendo. Tá bom, doutor. No outro dia, ele apareceu novamente na cidade com um caminhão com uma nova frase. Sabe qual era a frase? Apaguei, mas não carrego. Todo mundo já sabia que ele não carregava. Então, todo dito pelo não dito, né? Tem pessoas teimosas assim, não tem? Não dá o braço a torcer. Né? Emmanuel dizia para Chico Xavier que nós espíritas somos tão pão duros. Emmanuel falava para o Chico:
O espírito é tão pão duro, tão mão de vaca, que não dá nem o braço a torcer. Né? Então, a gente precisa realmente se arrepender. Quando cair a ficha, é que inicia-se realmente o limiar de uma nova vida. Tem uma página no Evangelho muito linda, que é uma parábola que vocês já ouviram falar muito, intitulada O Filho Pródigo. Pródigo é aquele gastador, esbanjador. É o significado da palavra pródigo. E o filho pede ao pai a parte da herança que lhe cabe. Isso era uma desonra para o pai. Era como se desejasse que o pai morresse. Mas o pai não questiona em nenhum momento isso. O pai pega e lhe dá a parte da herança que lhe cabe, mas não é só isso. Está escrito que o pai já divide para ele e para o outro filho mais velho, que não pediu nada. Ele divide. O filho, depois de alguns dias, o mais novo, pega a parte da herança que lhe cabe e sai pelo mundo a gastar. Por isso o pródigo, gastador, esbanjador. E em terras distantes ele acaba com dinheiro, não tem como voltar. E o último emprego que ele arranja é de cuidador de porcos, de um fazendeiro da região. E ele sofre, ele passa fome. E nem as alfarrobas dos porcos, o dono dos porcos dá para ele comer. E ele sofre. O pai não sabia que ele ia quebrar a cara? Sabia. Porque nessa parábola o pai é representado por Deus. Deus é representado pelo pai. E por que o pai, em momento nenhum, tentou dissuadi-lo? Porque Deus espera que nós aprendamos com os nossos erros. É o que mais nos ensina. Às vezes os erros, os problemas são nossos personagens trainers. A gente cresce com eles. Então ele começa a pensar, na casa do meu pai eu nunca vivia assim. Os empregados são tratados com esmero, com conforto. Ah, vou voltar. Aí está escrito que ele caiu em si. Cair em si é se arrepender naquele momento. Ele disse, vou voltar para o meu pai e dizer, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados, já vai estar muito bom para mim, pai. E ele volta. Ele faz um caminho de volta para o pai. Até agora eu fazia um caminho de ida para o erro, para o sofrimento. Eu preciso fazer um caminho de volta para o pai. E quando o pai vê a poeira no horizonte e reconheceu o filho voltando, ele corre ao seu encontro. O pai é Deus. Quando nos vê aproximando dele, Deus corre ao nosso encontro e nos abraça. O pai colocou o anel de herdeiro nele de novo, ele passou a ter direitos de novo a tudo que ele já havia recebido. Causa ciúme ao filho mais velho. Mas o pai fala, mas esse seu irmão estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi encontrado. Estava perdido e foi encontrado. O pai o recebe de braços abertos. Ele caiu em si e fez um caminho de volta. É isso que precisamos fazer. É isso que precisamos fazer. Por isso que nós estamos aqui. Esse é o meu apelo. Para vocês, pode ser. Mas esse apelo é para mim mesmo. Porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E será cobrado daquele que fala, que sabe mais. Quando me chamaram para fazer palestra, eu falei, mas não dá. Como é que eu vou fazer palestras, meu amigo, lá do meu centro? Se eu não amo como se deve amar, se eu não perdoo como se deve perdoar, se eu não pratico a caridade como o Espiritismo professa, vou falar de coisas que não dá, que eu não pratico. Vai soar falso. Ele olhou para mim assim e disse, quer dizer que você quer que Jesus desça para fazer palestra? A gente precisa falar, pessoal. Mesmo a gente sendo imperfeito, tendo os problemas para resolver. Eu falei, então eu já sei como eu vou fazer, meu amigo. Quando eu preparar uma palestra, não vai ser para o público, vai ser para mim. Para ver se eu aprendo com aquelas lições. Para ver se eu melhoro de alguma forma. Como estamos mais ou menos no mesmo patamar, vai servir para muita gente, mas eu vou preparar para mim. Porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E até hoje eu continuo nessa caminhada, meus amados, preparando, estudando para mim. Para ver se eu melhoro. Porque hoje eu sei da realidade. E a maioria de nós espíritas somos negligentes. Porque a gente sabe que não existe reencarnação, está tudo certo. Não há. Aliás, que não há inferno eterno, está tudo certo. Não. Há reencarnação. Mas pode ser que eu não reencarne aqui na Terra.
Pode ser que eu reencarne em planetas primitivos, onde há muito sofrimento, muito trabalho. Compatível ali com a minha natureza. Cuidado. Jesus fala nas bem-aventuranças que os mansos herdarão a terra, mas só os mansos. Divaldo fala que já há espíritos desencarnando agora e não vão poder mais reencarnar na terra. Vai ser um planeta primitivo. E cuidado. Lá não tem novela das 8, não. Nem internet. Lá é serviço duro para ajudar naquela evolução. Então é para isso que nós estamos aqui. Para aprendermos. Para a gente fazer, dar importância a essa encarnação que vivemos. Porque estamos na matéria. Tem tantos espíritos querendo reencarnar e não vão podendo. E a gente ainda se encontra aqui. Ainda tem tempo. Eu só quero encerrar com uma frase de André Luiz, que escreveu no livro Nosso Lar, e que serve de alerta para todos nós. Ele escreveu assim, abre aspas, amigos da terra, quantas lágrimas poderias evitar com o cultivo dos campos internos do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessardes a grande sombra. Buscai a verdade antes de serdes surpreendidos por ela. Suai agora para não chorardes depois. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo nimbado de luz e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor. E que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.